a terra. Declare: grande, grande é o Senhor e quem nós temos a vitória e que nos ajuda. Por isso diante dele nos e adoramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Declare: queremos o teu nome engrandecer, e agradecer-te, Jesus, e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Declare isso mais uma vez. Você pode erguer as suas mãos e declarar isso nessa noite. Vamos. E confiamos, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Pois só tu és, pois só tu és o Deus eterno. Não há outro além de ti, pois só tu és o Deus eterno. E céus. Se você adora o Senhor nesse lugar, aplauda Ele com força. Aleluia, Jesus. Aplauda Ele com toda a sua força, meu irmão. Aleluia. Te adoramos, Jesus. Te bendizemos, Senhor. Glória a Deus. Feche seus olhos, meu irmão, mais uma vez. Levante uma das suas mãos e entrega a Ele essa noite. Tira toda a preocupação do seu coração aí, filho. E adora Ele nesse lugar. Aleluia. Em adoração eu me rendo a ti. Tu és como um rio de águas vivas. Flui dentro de mim, és manancial, fonte inesgotável. Traz vida ao coração, como o rei Davi, quero te louvar. Minha alma canta a ti, Senhor, em adoração, dignas de louvor. Majestade santa, o meu prazer é te dizer, te amo, ó Senhor, como o rei Davi,
quero te louvar. Minha alma canta a ti, Jesus. Minha alma canta a ti, Senhor, em adoração, dignas de louvor. Oh, majestade santa, meu prazer é te dizer: te amo, ó Senhor. O meu prazer é te dizer: te amo, ó Senhor. Aplauda ele mais uma vez aí, querido. Aleluia. Antes da gente entrar no nosso momento, eu queria que você agora se unisse a um irmão e pegasse ele e falasse: meu irmão, agora a gente vai orar junto. Sai do seu lugar, escolhe um irmão aí. Fala: esse aqui, eu vou orar com esse aqui hoje. Vou abençoar a vida dele e vou ser abençoado por ele. Se sobrar alguém, faz um trio aí, não tem problema. Amém? Glória a Deus. Vamos lá, pode começar a orar, querido. Começa a orar com ele aí, começa a levantar um clamor nesse lugar. Começa a interceder nessa noite em nome de Jesus. Começa a ir ao Senhor para abrir o coração nesse lugar. Em nome de Jesus. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Aleluia! Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as
coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui. Declare: eu sou sua casa. Vamos juntos. E eu sou tua casa. Ei, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Solta a tua voz aí, querido. Declare: e eu sou tua casa. Eu sou teu lar. Declare: o teu perdão é completo. O teu perdão é completo. Ele sara minha alma. Ei. Oh, o teu perdão é completo. O teu perdão é completo. Ele sara minha alma. Ele sara minha. Declare mais uma vez: o teu perdão. O teu perdão. E ele sara minha alma. Ele sara minha alma. O teu perdão é completo. E ele sara minha alma. Para terminar, declare: eu sou sua casa. E eu sou sua casa. Oh, Espírito Santo, te adoramos, Jesus. E eu sou e tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Aleluia. Aplauda ele aí, querido. Glória a Deus. Poder sentar, meu irmão. Queria estar convidando aqui o pastor Douglas, o pastor Leonardo, nosso irmão Sérgio. Glória a Deus. Pode falar. Pastor, pode sentar aqui no meio, pastor. Deixa a Sérgio na pontinha aí. Bota os pastores aí no meio aí. Pra vocês ficarem mais à vontade para falar com os irmãos aí. Amém, queridos? Nós vamos falar hoje um pouco sobre legado. Legados de um homem ou do homem. Amém, meu irmão? Quantos aqui estão interessados em saber e deixar um legado para a sua família, no seu ministério, na sua casa, as pessoas que te rodeiam, no trabalho? Quantos estão aqui querendo fazer isso, querido? Deixar um legado. Não deixar apenas bens materiais, mas deixar de fato um legado. A gente vai dar a introdução aqui. E logo a gente vai estar passando aqui para os pastores, para a gente começar a nossa dinâmica. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast Legados de um Homem. Hoje nós vamos falar de algo que vai muito além da carreira, dinheiro ou conquistas. Vamos falar do que realmente fica depois que a gente parte. O nosso legado, né, Sérgio? Verdade. Isso, sinceramente, não adianta, né, o cara, ele passar a vida inteira pagando o boleto, trabalhando de sol a sol a sol, e a família lembrar dele como um homem que deixou dívidas, um homem que só trabalhava, né? E esse não é o tipo de lembrança que nós queremos deixar, não só para a nossa família, mas para as pessoas que nos rodeiam, né? Estão na nossa casa e nos cercam também. Pois é. E olha que às vezes a gente pensa que legado é só coisa grande. Escrever um livro, construir uma empresa, ficar famoso. Mas legado de verdade pode estar no simples, pode estar na forma
como tratamos a esposa, como tratamos nossos filhos, como tratamos o nosso colega de trabalho, como tratamos nosso irmão da igreja. E o mais impactante é o que carregamos e deixamos nos outros. Né, Sérgio? Você ser lembrado por alguma frase que você falou, você ser lembrado por alguma mania que você tinha, isso também não é ruim, não. Mas uma reflexão que a gente precisa trazer o que você quer que falam de você quando você não estiver mais aqui? O que irão falar de você quando você já não estiver mais aqui? O que você faz hoje para que quando verem aquilo ali, lembrarem de você? Essa é a pergunta que a gente faz para a gente nessa noite. Exatamente, é a parte que a gente vai mergulhar, é com cada atitude, cada gesto, cada escolha, né, que constrói uma marca que pode ecoar nas próximas gerações e na eternidade. E legado não é uma coisa que a gente tem que começar a pensar quando eu ficar velho, quando eu terminar isso, quando eu terminar aquilo. O legado ele começa a ser construído no hoje, na hora que você toma uma atitude de querer deixar um legado. E isso é de tijolo em tijolo, isso é todos os dias da nossa vida. E é isso que a gente quer falar hoje, de uma forma direta, reta, e que você possa entender o que de fato é um legado, né? Que não é falar de morte, mas é falar de vida. Legado não é você falar de morte, mas é o que você vai deixar quando você partir em vida. E acaba que isso é uma coisa muito forte, porque a gente precisa também pensar o seguinte, porque tem gente que deixa dor, mágoa, rancor, e tem outros que mesmo sem recursos, deixam paz, bondade, fé, e esses valores que nós precisamos deixar. Amém. Vamos então aqui começar o nosso primeiro bloco. A gente vai ter aqui 4 blocos. Né? O primeiro bloco a gente vai começar a falar sobre legado moral e de caráter. Né? A gente vai abrir aqui o espaço para o pastor Leonardo começar falando, logo após o pastor Douglas. E assim a gente vai começar a fazer algumas perguntas. Se o irmão quiser, né, fazer alguma pergunta, tiver alguma dúvida, pode levantar a mão. A gente vai levar o microfone até você e os pastores aqui vão estar respondendo. Amém? Pastor Leonardo, para a gente começar o nosso bate-papo, a nossa primeira pergunta aqui é o seguinte: legado moral e de caráter. Em um mundo onde os valores mudam a cada geração, como que um homem pode deixar uma marca sólida de integridade e exemplo? Né? Você pode explicar, né, primeiro o que seria legado, e você pode depois, né, fluir com essa pergunta aí. Amém. Então vamos lá. Gente, boa noite a todos, primeiramente, né, graça e paz do Senhor Jesus. O tema é bem impressionante e também demanda debate, né? E, assim, a gente ouve falar sobre legado e às vezes fica um pouco preocupado com relação a isso, né? E a vida nossa precisa ter essa preocupação. O que nós vamos oferecer e o que nós vamos deixar. Agora, legado, ele tem até um conceito de uma disposição de última vontade, ou também uma missão confiada. Mas mesmo tendo esse conceito, ele não está relacionado, por exemplo, à herança. Porque a herança dá mais um sentido de bens materiais. Que aí a lei vai falar que quando uma pessoa morre, aí começa, no momento da morte, o que a lei fala que é um momento de jacância, ou seja, um momento que há um vazio. Aquela pessoa deixa de existir, e aí automaticamente os bens dessa pessoa passam para os seus herdeiros necessários ou testamentários nesse sentido. Mas no conceito espiritual, legado é o que nós carregamos dentro de nós mesmos. Porque às vezes nós confundimos legado com o que nós vamos deixar para os nossos filhos. Mas o que precisa ser ressaltado, e que nós pretendemos nessa noite aqui trazer para vocês, é o entendimento de que legado é o que nós carregamos dentro de nós. E isso é o que precisa ser passado. Então, como foi perguntado, um legado moral, um legado de caráter, é o que precisa ser passado. Como? Pequenas atitudes ou grandes ações também. Você vai refletir o seu caráter.
O apóstolo Paulo fala justamente sobre isso. Sedes o quê? Meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então ele está dizendo o quê? Eu recebi um legado de Cristo que carrego dentro de mim e quero que vocês sigam esse exemplo. Porque assim, diante da pergunta há um relativismo. Os valores foram mudados. Hoje o que é certo já não tem muito sentido. É como se a verdade agora tivesse dois lados, seria uma verdade formal e uma verdade real. O que eu quero dizer com isso? Nós temos princípios que são inegociáveis. Inegociáveis. E qual é o sentido? Eu não sei se o pastor teve no retiro dos pastores agora, e lá o pastor, agora me fala a memória dele aqui, ele ministrando para os pastores no retiro dos pastores agora, ele fez a seguinte analogia para poder explicar o que seria princípio, o que seria legado que nós carregamos dentro de nós. Ele falou, é como se nós estivéssemos com as duas mãos, uma mão aberta e uma outra mão fechada. A mão aberta significa que nós podemos abrir mão, mas a mão fechada significa que são princípios, e dentro disso legado, que não se pode abrir mão. E nós, como discípulos de Cristo, não podemos abrir mãos do princípio do cristianismo. Jesus Cristo é Senhor e Salvador, Trindade, o Evangelho sendo pregado, a grande comissão, a ceia, né, o batismo por imersão, são princípios espirituais que não podem ser negociáveis. Agora, interpretação, exegese bíblicas, que alguns irmãos nossos, presbiterianos, com relação à salvação, ou os pentecostais com relação aos sinais evidentes do batismo do Espírito Santo, são interpretativas, e nem por isso eles deixam de ser nossos irmãos, e a gente tem como abrir mão, e mesmo assim continuar sendo irmãos. Trazendo para o nosso caráter, para a nossa personalidade, nós precisamos reforçar o que Paulo falou, refletir o caráter de Cristo. Cada discípulo tem a obrigação de imprimir o caráter de Cristo no próximo. Então, diante disso, você não pode abrir mão do seu caráter, irmão. Você não pode negociar, são valores inegociáveis. Está do lado da mão fechada, não dá para abrir mão. Isso você vai passar como pai, como marido, como trabalhador, como cidadão, principalmente como discípulo. Imprimir o caráter de Cristo é provar para as pessoas que nós carregamos isso dentro de nós. Então, assim, vamos desmistificar de que o legado é uma herança relacionada a bens materiais. Até porque a Bíblia diz que nós podemos entesourar aqui onde será consumido pelo juízo, pelo fogo. Nós precisamos ter princípios que serão realmente tesouros celestiais para a nova terra, para a nova Jerusalém. Amém? Então, assim, eu acho que o conceito de legado é justamente isso. É o que nós carregamos dentro de nós, o que nós vamos passar para os nossos filhos, na nossa família, na igreja, no dia a dia, e isso precisa ser o nosso caráter. Não dá para negociar. A nossa personalidade, o nosso caráter precisa ser dessa forma. Um exemplo bíblico, a gente pode ver, são homens que andaram com Deus. Enoque andou com Deus, era justo. Noé, na época dele, no capítulo 6 de Gênesis, era justo. Noé, ele teve, Noé teve, assim, toda a população contra ele. Não era o único homem justo. Por isso Deus falou com ele, para ele fazer a arca, e ele e a família dele foram salvos. Porque ele teve um legado, ele trazia algo dentro dele de justiça, de andar com Deus, para fazer diferença naquela sociedade, naquela época. Que a Bíblia fala que a sociedade estava corrompida de forma generalizada. Que a maldade no coração dos homens era desígnio continuamente, ou seja, não tinha salvação para aqueles homens. Deus então decidiu trazer o juízo. Então o legado precisa ser dessa forma. O que nós trazemos dentro de nós precisa ser como Noé nessa época. E outros homens mais, José, que foi um homem que andou com Deus, que teve fidelidade, lealdade em todos os lugares que ele foi colocado por Deus, e isso precisa ser uma marca em nossas vidas, amém? Eu acho que deu para explanar dentro, para a gente entender o que é legado. Deus possa nos abençoar, sermos esses homens de legados, que carregamos algo dentro de nós que vai ser importante para fazer diferença na sociedade. Deus possa nos abençoar aí, queridos. Amém. Boa noite, irmãos. A gente
lá na aldeia, né? Eu sou o pastor Douglas, né, da Segunda Igreja Batista do Parque Aldeia. A gente já está há um tempo trabalhando com os homens. Somos hoje na liderança eu, o Joilson que está aqui, e também tem o Felipe, que hoje não pôde vir por estar de serviço. E nós já temos trabalhado há um tempo sobre essa perspectiva, né? Acho que a gente já abordou alguns temas como esse. Eu lembrei de uma das nossas reuniões, quando a gente falou sobre isso, e uma das passagens que muito me marcou, se você puder, abra sua Bíblia aí em Provérbios, capítulo de número 4, você vai ver uma palavra que Salomão, ele vai escrever a respeito daquilo que ele aprendeu. E a gente, naquela oportunidade, eu lembro que foi uma terça-feira que a gente comentou sobre essa palavra. E, na verdade, o texto ele é muito simples, mas a palavra, quando ela chega em determinado ponto, que é no verso 4, ela é muito determinante para que a gente entenda o que é legado. Quando o irmão que estava aqui, qual é o nome dele? Sérgio falou que você não tem como você construir legado no final da sua vida. Até porque legado é construção. Existem coisas que são processos, existem coisas que são atos, né? A gente fala muito sobre isso, sobre a santificação e a salvação, né? Santificação é um processo, a salvação é um ato, você é salvo. Mas, quando a gente fala também sobre legado, a gente está falando de construção. Ninguém, da noite para o dia, passa a ser exemplo. O exemplo ele é construído à medida que o tempo vai passando. Eu tenho uma filha de 3 anos, vai fazer 4 agora. E esses dias, Joilson, eu estava com ela e eu fiz uma brincadeira com ela. Só que criança é muito literal, né? Então eu disse para ela assim, eu vou pegar e vou fazer tal coisa assim, assim. Ela, papai, você não disse que não pode mentir? Você está mentindo para mim. Mas, na verdade, eu estava brincando. Mas, ela, como ela é literal, ela entende. Então, o legado ele vai sendo construído no dia a dia, nas pequenas atitudes. E aí, no Provérbios capítulo 4, para eu encerrar a minha participação, diz assim, ó, ouvi, filhos, a correção do pai, estai atentos para conhecerdes a prudência. Verso 2, pois dou-vos boa doutrina, não deixeis a minha lei, porque eu era filho pequeno na companhia de meu pai, o único filho da minha mãe. E ele me ensinava e me dizia, retenha o teu coração e as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. Adquire a sabedoria, adquire a inteligência, e não te esqueças, nem te afastes das palavras da minha boca. Não abandones a ela, não a abandones e ela te guardará, ama e ela te protegerá. Vamos até aqui. Observa que, mesmo depois de adulto, Davi conseguiu construir no caráter de Salomão uma ideia de que ele precisava guardar a palavra, de que ele precisava seguir com aquilo que foi passado para ele de maneira viva. E aí você tem um relato aqui, por isso que eu entendo que legado é uma coisa que a gente constrói no nosso dia a dia, que a gente constrói com as pequenas lições que a gente vai dando, principalmente para a gente que é pai, que é líder na igreja. E eu acho que a gente precisa entender que não vai ser da noite para o dia, e a gente precisa tomar conta das pequenas atitudes, porque tudo aquilo que a gente ensina, tudo aquilo que a gente passa para os nossos filhos, para os nossos liderados, dentro da nossa igreja, no nosso ambiente de trabalho, tudo isso, tudo que a gente passa fica gravado no coração, e aí quando a gente vai falar alguma coisa, chega o momento de confrontar aquilo que dizemos com aquilo que somos. E a grande questão do legado é isso, é que quando você consegue associar aquilo que você diz com aquilo que você faz, porque quando você constrói uma palavra boa com uma atitude boa, você construiu um bom legado, porque senão a gente vai viver de discurso, a gente vai viver falando coisas, meu filho, você tem que acordar cedo e ir para EBD, mas a gente não vai. Meu filho, você tem que ir para o culto, mas aí você não vai. E aí você constrói um ambiente onde a gente fala muito e faz pouco. E aí o legado não se constrói com palavras, ele se constrói com ensinamentos e com amostras desses ensinamentos. Então a gente pode ver que Davi, nesse texto que a gente leu,
ele construiu o legado a partir daquilo que ele dizia, mas também a partir daquilo que ele fazia. Amém. Uma pergunta para o pastor Douglas. Pastor, um erro ele pode apagar uma vida inteira de boas atitudes? Um erro... Ó, irmão, eu fui pego de surpresa, calma aí, deixa eu pensar. A intenção é essa mesmo, ser todo mundo pego de surpresa hoje, até nós. Faço de novo a pergunta, peraí. Um erro ele pode apagar uma vida inteira de boas atitudes? Olha, a gente acredita no perdão de Cristo, que a graça ela é reparadora, né? A graça, a misericórdia do Senhor. Mas certamente erros deixam marcas, né? E a gente precisa tomar cuidado para que essas marcas não sejam tão profundas a ponto de comprometer alguma coisa. É difícil você falar que erros não podem ser, porque na figura do próprio Deus a gente tem um pai que é perdoador, um pai que é misericordioso, a graça que lança fora no mar do esquecimento todos os nossos pecados, mas certamente erros deixam marcas, né? Quando a gente pega também a história do próprio Davi, ali quando ele comete aquele pecado, quando ele manda matar Urias ali com a sua esposa, todo aquele acontecimento na família de Davi gerou desdobramentos ali dentro da sua história, deixou marcas profundas dentro da família de Davi. Então eu acredito que erros geram marcas, e a gente precisa caminhar com marcas positivas. Cada vez que a gente caminha com marcas positivas, a gente tende a ter menos problemas, né? Então eu não acredito que errou, está condenado para sempre, mas ele certamente gera marcas, e essas marcas podem reverberar, principalmente na vida dos nossos filhos. Nós que somos pais, nossos erros podem reverberar profundamente na nossa família. Pastor Leonardo, perguntar para o senhor agora, né? No seu entendimento, a gente está falando aqui sobre legado, né, moral, né, e de caráter. Então a pergunta é em cima desse tema, né? O senhor acha que o caráter é formado mais em casa ou no convívio com a sociedade? Acho que nos dois, né? É claro que quando você convive mais com a pessoa, você conhece mais a pessoa. Isso aí acaba forjando o caráter da pessoa, né? Mas dificulta, por exemplo, se a pessoa quiser viver um personagem, ela não vai conseguir sustentar esse personagem muito tempo. Na sociedade você tem contatos, às vezes, isolados, né? E aí a pessoa pode sustentar um personagem, fugir do caráter, e aí não pode ter o seu caráter forjado. Então, mesmo assim, eu digo para você que nos dois, a pessoa tem o seu caráter forjado e é difícil. Agora, eu vou pegar até a palavra do pastor, o ideal é ter um discurso associado com a prática, né? Você tendo um discurso associado com a prática, você vai ser o mesmo. E eu vou dizer para os irmãos, hoje a sociedade está carente disso, de pessoas autênticas, de pessoas com caráter, de pessoas com personalidade, entendeu? Nós precisamos levar esse legado e fazer essa diferença. Amém? Perfeito. Amém. Pastor Douglas, o que é mais difícil, pastor, para o senhor e para o seu entendimento? Construir ou reconstruir um caráter? Certamente reconstruir. Reconstruir. Tudo que a gente precisa reconstruir, você já construiu algo antes, então você já tem uma experiência. A gente pode usar aqui a questão matrimonial. Quando você rompe a confiança da sua esposa, quando você precisa reconquistar a confiança de alguém, certamente é muito mais desafiador, a montanha é muito mais íngreme do que você construir a confiança. Então, reconstruir, por isso que eu disse que as marcas geram consequências, e essas consequências vão fazer com que a montanha fique mais íngreme, mais difícil de subir e de escalar. Então, a gente precisa tomar cuidado com isso. Muito boa essa fala.
como você falou, né? A gente crê no poder da restauração, do perdão, e isso é muito importante. Pastor Leonardo, estava aqui, já perdi. Não tem pergunta. Tem sim. O que o senhor acha, né, que determina para uma pessoa um caráter, um legado de caráter? O que o senhor pode resumir para a gente? Um legado de caráter, o que ele pode apresentar como um legado de caráter? O legado, como eu disse, é o que a gente carrega dentro de nós, mas são atitudes diárias, né, valores sólidos, compromisso com o próximo, o próprio caráter de Cristo refletindo nas nossas atitudes e reafirma, né, um discurso associado à prática. E aí, assim, a autenticidade, uma transparência, uma personalidade forjada na própria palavra, que é a nossa regra de conduta em fé, isso vai realmente imprimir o caráter de Cristo. Assim, o exemplo disso é o próprio Cristo quando esteve encarnado aqui. Né? João capítulo 1, versículo 29, diz, quando João viu Jesus vindo, ele disse assim, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou seja, ele já reconheceu Cristo como cumpridor do seu propósito, de vir à terra como Cordeiro sacrificar. Então, assim, a autenticidade, valores sólidos, o propósito ser cumprido, isso realmente vai responder essa nossa pergunta, tá? Que Deus possa nos abençoar para sermos essas pessoas de atitudes diárias, convictas, de valores sólidos, de compromisso e de caráter de Cristo. Amém? Irmãos, todas as perguntas que nós fizemos para os pastores responder, quem quiser falar alguma coisa, só levantar o braço, fica à vontade, tá? Aqui não é só eles dois que vão responder, não. Mas vocês também podem comentar alguma coisa, né? Uma breve experiência, alguma coisa que possa acrescentar. Vocês podem ficar à vontade. E antes da gente partir para o próximo bloco, queria fazer uma pergunta para todos nós. Qual marca moral você gostaria de deixar para quem convive com você? Esposa, filho, pai, mãe, irmãos, qual é a marca moral que você gostaria de deixar para essas pessoas que convivem no dia a dia com você? Talvez também no trabalho, se às vezes você vai de uma empresa para uma outra empresa, qual é a marca que você queria deixar ali naquela empresa na qual você trabalhou? É uma coisa que a gente precisa refletir também nesses dias de hoje. E vamos para o segundo bloco. Deixa eu só... Pode falar, rapidinho. Pode falar. Alguém quer responder essa pergunta aí, gente? Vai ficar à vontade, um de cada vez, gente, pelo amor de Deus. Um de cada vez. Aí, varão, sem briga, né? Um de cada vez para não dar briga. Meus irmãos. Boa noite, meu irmão. Para cada ato que foi falado aí, a gente lembra das coisas que aconteceu e que acontecem, né? E a gente estudou no domingo pela manhã sobre a vida de Jó, né? O caráter, né? O legado que Jó deixou, né? A gente estudou sobre isso lá no domingo pela manhã, por tudo que aconteceu na vida dele, mas ele não deu ouvido porque ele sabia quem ele era, né? E sabia do caráter que ele tinha, tanto familiar quanto para as pessoas que viam ele, não é verdade? E outra coisa que eu achei interessante também, o caráter será que o caráter que nós temos que deixar é só quando nós partimos e as pessoas virem o que nós fomos isso ou aquilo, ou a gente pode mostrar o nosso caráter em vida ainda, para todos aqueles que nos rodeiam, no trabalho, aonde for, né? E é algo que a gente tem que pensar e analisar sobre isso, né? E eu falei também, que o irmão estava falando, sobre as pessoas verem em você seu caráter. Comentei também lá na classe nossa, pela manhã. Eu trabalho com entrega domiciliar, tipo Mercado Livre, Shopee, esses negócios. E eu não estava com o rádio ligado, eu não estava cantando hino, e eu cheguei no lugar para entregar uma encomenda, a pessoa veio até mim e falou assim, você é um crente. Aí eu tomei aquele susto. Você é um crente? Eu falei, eu sou um crente? Por que você está falando isso comigo? Ele falou, porque eu vejo em você que você é um crente. Então, tem coisas que você mostra para as pessoas, mas você não precisa falar, as pessoas veem. Então, é bem interessante isso. Eu não quero me gabar nisso ou aquilo, mas tem um líder da minha igreja, eu sempre, a vida toda, fui líder na minha igreja. E falo para cada um de vocês, para vocês procurarem ser líderes nas suas igrejas, porque vocês deixam legado, né? E o líder da minha igreja falou, Joilson,
nós vamos fazer um negócio com você, porque você foi líder dos jovens, e a gente precisa fazer isso, porque você deixou muita coisa para a gente, e aquilo me emocionou muito. Então, quer dizer o quê? É um legado. Entendeu? E coisa que eu sempre falava para eles, aonde você bater, você vai sair dos adolescentes. Eu fui líder de adolescente. Quando você sai dos adolescentes e você for para o jovem, você faz a mesma coisa que você está fazendo nos adolescentes, faz com que a classe dos jovens seja igual à classe dos adolescentes. Aí, quando você estiver nos jovens, faz, quando for para os adultos, faz a mesma coisa. Entendeu? E eles sempre guardaram isso com eles. Então, isso é muito interessante. E sobre reconstrução. É mais fácil você ganhar um cara para Jesus do que você, um cara que já esteve na igreja, sair e você trazer eles de volta. É mais fácil você pegar uma pessoa que nunca ouviu falar de Jesus, falar Jesus para ele, trazer ele para a igreja, do que uma pessoa que esteve junto na igreja, saiu da igreja. É difícil você trazer ele de volta. Meu irmão? É legal que é porque assim, lá a gente conversa assim também, né? Esse papo. E o bom de você ter um legado vivo é porque legado vivo se torna referência. E aí, legado vivo sendo referência, você acompanha, né? A gente estava falando há pouco, desculpa, irmão ia falar lá, nem desculpa. Não, porque assim, a gente está falando, eu gosto muito de futebol, alguém gosta de futebol aqui? Eu sei que o meu pessoal gosta de futebol. A gente fala muito de Neymar. Tem até de terno, né? Eu tenho um pouco de, eu gosto muito do Neymar, mas eu temo algumas coisas, a gente traz essa questão de futebol também, porque traz para o nosso mundo também. Eu temo muito a questão da liderança de Neymar enquanto referência dentro de uma seleção, por exemplo. Porque o legado que ele passa, a referência viva que ele passa, eu acho muito delicado. Eu já tive nesse meio, e eu não fui jogador profissional, mas já bati na trave ali. E a referência de alguém que tem uma palavra forte dentro de vestiário, essa turma aqui tudo joga bola, tudo profissional aqui, essa galera aqui é boa. E é um peso muito grande. Então, e aí, quando a gente fala de legado, né, pastor? Legado, ele é tanto positivo quanto negativo, né? Porque a gente está falando de legado do ponto de vista positivo, mas existe legado negativo e positivo, e isso precisa ficar registrado. Pegando o gancho do pastor, era justamente isso que eu ia falar, né? Legado positivo e legado negativo, né? Porque a gente, mesmo que a gente não queira, mesmo que a gente não pense, nós estamos gerando o nosso legado, quer seja positivo, quer seja negativo. É o que o pastor Leonardo falou, né? Está dentro da gente. Então, a gente tem que estar sempre parando para refletir qual é o legado que a gente está construindo no nosso dia a dia. Um legado positivo ou um legado negativo? Aquele legado que as pessoas vão olhar para a gente e, digamos assim, e vão ser influenciados, né, por aquilo que a gente está fazendo, falando ou agindo, ou positivamente, né, ou negativamente. Então, é isso que eu penso. A gente tem que estar a todo instante, né, buscando olhar para a gente mesmo, né, e nosso joelho diante do Senhor, e tentar entender o que a gente está gerando, né? Qual o legado que a gente está gerando, bom, positivo ou ruim, né? Então, tudo que a gente faz, né, como foi comentado aqui, né, às vezes uma atitude, né, como o Sérgio perguntou, né, uma atitude negativa pode destruir todo um legado, né? Deixa marcas, sim, deixa marcas, mas Deus está ali para nos perdoar. A gente tem que saber reconhecer, às vezes, quando a gente erra, ou esteja errando naquilo que a gente está gerando, e saber pedir o perdão, reconhecer diante do Senhor, para que a gente volte a construir de novo, a subir a montanha novamente, né? Para que o nosso legado seja, sim, cause impacto nas pessoas adiante, né? Tá bom? Só isso. Mais alguém? Sem briga, gente. Então, acho que para a gente encerrar esse primeiro bloco, né, para a gente não estender muito, só quero deixar aqui o versículo, né, meu irmão citou Jó, e já me veio essa passagem, né, no primeiro capítulo, que diz assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este homem era sincero, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. Olha o legado que Jó deixou. Então, ele era um homem temente a Deus, correto, né? Então, você vê uma forma de legado. Nosso amigo pastor Marcos, obrigado pela presença, meu irmão. Graça e paz, irmãos. É só para complementar o pensamento dos irmãos.
livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 11, verso 26, falando que foi a primeira vez que aqueles discípulos foram chamados de cristãos. Estamos vivendo num período das redes sociais que todo mundo quer postar e mostrar o que está fazendo. E esses irmãos, eles eram tão impactantes que eles olhavam para eles e enxergavam a identidade de Cristo neles. Isso nos preocupa muito em termos de legado, porque quando lá atrás, eu estou com quase 60, 58 anos, a fase de adolescente ali, né? A gente acreditava que uma nação evangélica, nós iríamos ter uma sociedade mais justa. Nós temos 35% da população hoje, em torno disso, 30% da população se autodenominando protestante. Nós bebemos de um camarada, né, chamado Martim Lutero, que ele mudou a trajetória de uma igreja, de uma nação e de todo um contexto da fé, né? Nós bebemos da fonte dele. E nos preocupa muito em relação à nação brasileira, porque nós somos um povo muito privilegiado, até a nível de missão, porque nós somos um povo que não tem uma cara definida, né? Você encontra japonês, indiano, você vai em São Paulo na Liberdade, japonês, tem boliviano, nós somos características diversas, um povo que tem capacidade de evangelizar o mundo todo pelas suas características. Que bom, mas o mundo precisa acreditar nas nossas igrejas, em nós, não através dos nossos templos, mas dessa identidade, né, desse legado que precisamos imprimir. E a gente está sempre falando de Atos 2 como uma igreja modelo. E nós não conseguimos aperfeiçoar uma igreja depois de 2000 anos. A gente está sempre recorrendo à igreja de 2000 anos atrás como uma igreja referência. Mas ali foi o ponto de partida. Nós deveríamos ter aperfeiçoado muito mais. Eu acho que o mundo deveria ter olhado para nós hoje, assim, não precisa nem evangelizar, né? Eu quero estar no meio deles. Então, hoje nós precisamos nos esforçar muito mais para dizer para as pessoas que existe uma identidade de Cristo em nós. E nós estamos vivendo, né, na época do chamado fuxico gospel, né, que é um antilegado, né, onde as pessoas até dão like lá, ganhando dinheiro com o nosso mau testemunho. Então, é só para nossa reflexão do legado, o irmão falou do legado negativo, né, mas que possamos imprimir um legado positivo, porque a Bíblia diz que nós haveremos de dar conta a Deus de todo tipo de legado que nós deixarmos. Só para encerrar minha fala, 1 Reis diz que Salomão, no final da vida, ele imprime um legado negativo, um homem que para nós é referência, né? Ele começa a cultuar Moloque, uma coisa terrível, né? Então, às vezes, a gente... E que bom que a Bíblia é um livro assim que ele fala dos grandes homens, dos seus legados, né? Tanto positivo quanto negativo. Talvez, se fosse escritor da Bíblia, escondesse isso. Mas como ela é escrita com a impressão do Espírito Santo, deixou para nós que até os grandes tiveram também esses desvios. Mas que a gente consiga, né, irmãos, imprimir mais legados positivos, porque é através do nosso legado positivo que a gente vai imprimir Cristo na vida deles. Amém? Amém. Vamos pular para o nosso segundo bloco. Já são 9 horas. Foi bom primeiro, né? Foi bom, gente? Amém? Então, dá uma sacudida do irmão e fala, acorda aí, varão. Fala lá, Sérgio. Segundo bloco nós iremos iniciar, meus irmãos, ele fala o legado familiar, tá? E a primeira pergunta eu vou deixar para o pastor Leonardo. Pastor Leonardo, essa aqui é fácil, né? O que mais marca os filhos? O que o pai fala ou o que o pai faz? Acho que os dois, né? Acho que a associação dos dois, a fala com a prática. Mas o exemplo arrasta, né? O exemplo vai marcar mais. O pastor falou, não adianta falar para ir para a escola bíblica e não ir, não adianta mandar ir para o culto e não ir. Então, quando o pai é discípulo de verdade,
ele vai levar o texto bíblico, né? De instruir um menino no caminho que deve andar para quando for grande não se desviar dele. Com certeza sendo discípulo, praticando, sendo realmente um homem que faz, que dá exemplo, que dá testemunho, vai marcar a vida dessa criança, dos filhos, né? Ou da menina ou do menino. Então, o exemplo com certeza vai marcar mais. Dentro do legado familiar. Pastor Douglas. Nós somos família, né? Temos esposa, filhos, e muitas das vezes algumas famílias têm dificuldade, né, de pedir perdão. A esposa tem dificuldade de pedir perdão ao marido e vice-versa. E às vezes a gente tem dificuldade até pedir perdão aos nossos filhos. Para você, né? O que é mais difícil? Pedir perdão nesse contexto familiar, né? É mais difícil perdoar ou pedir perdão dentro da família? Qual para você que você acha mais difícil? De você liberar o perdão ou de você pedir o perdão? Isso no âmbito familiar mesmo. Cara, eu acho que todos os dois são muito desafiadores, porque ambos estão trabalhando a questão do orgulho. O orgulho de ceder e perdoar, e o orgulho de romper a barreira da inércia e dizer, eu vou até a pessoa, seja meu filho, minha esposa, ou seja quem for, para perdoar. Eu acho que nessa pergunta, de fato, não existe lado mais fácil ou mais difícil, porque ambos estão trabalhando com orgulho, só que cada um de um lado da moeda. Um orgulho mais reativo e outro mais passivo. Reativo no sentido de eu preciso sair daqui e pedir perdão, né? Reativo, e passivo no sentido de a pessoa que vem até mim, eu estar aberto para perdoar. Mas o que eu quero endossar essa fala minha é dizer que, na verdade, irmãos, eu não creio na instituição e igreja acontecendo se isso não acontecer na instituição casa, porque a casa, ela funciona, quanto tempo você fica na sua casa, em média, Ney? Quanto tempo você fica na igreja semanalmente? No máximo? No máximo umas 3 horas. Então, se a gente for somar o nosso tempo de casa com o tempo de igreja, é muito maior o tempo que a gente passa na nossa casa do que o tempo que a gente passa na igreja. Logo, o ideal é que a gente execute e pratique o perdão nas nossas casas, para que a gente consiga praticar e usar o perdão na igreja. Porque, do contrário, aí vai gerar aquele exemplo, né, que o filho do diácono ou do irmão chegou e disse assim, eu queria morar na igreja. Todo mundo conhece essa historinha, né? Eu quero morar na igreja porque papai é educado, porque aqui papai fala como aqui. E aí a gente precisa entender que, por mais difícil que seja a gente perdoar, se você consegue perdoar sua esposa, se você consegue perdoar o seu filho, vai ser muito mais fácil a prática do perdão dentro da sua casa, você depois praticar isso fora dela, do que vice-versa. Eu penso assim, porque a gente fica mais tempo dentro de casa com os nossos do que com os de fora. Por exemplo, estou falando no contexto de igreja. Então, respondi, né? Amém. Pastor Leonardo, dá para equilibrar trabalho, ministério e tempo de qualidade com a família? Tá, com certeza. Só pedir discernimento ao Senhor e sabedoria que Ele vai te dar. Mas dá sim. Mas olha só, irmãos, isso aí precisa até ser um paradigma, né? Porque o primeiro ministério é a família. É claro que é Deus primeiro, família, igreja, depois trabalho. Tem pessoas que invertem isso, né? E vivem como a igreja sendo o primeiro ministério e abandonam a família. Não dá. Então, o legado familiar passa pela família. Você precisa ser um bom marido, um bom pai, um bom irmão, um bom filho, né? Deus não quer um péssimo marido, um péssimo pai, um péssimo irmão, um péssimo filho, sendo um bom discípulo. Então, assim, nós precisamos ser, sim, principalmente nós, no contexto aqui de homens, desempenhar os nossos papéis. Então, como casados, o que nós somos? Sacerdotes das nossas casas, líderes, provedores, protetores. Então, se não desempenhar um papel assim dentro de casa, vai dificultar na igreja
e você também não vai ser um bom colaborador na sua empresa onde você trabalha. Com certeza, com sabedoria e desempenhando bem o papel bíblico seu, você vai conseguir equilibrar e vai ser uma pessoa abençoada em casa, no trabalho e na igreja. Casa, igreja e trabalho, né? A ordem correta é essa. Acho que é isso. As pessoas costumam inverter muito isso aí, né, pastor? Pastor Douglas, o que você acha, assim, de forma bem simples, né? Um hábito bem simples, né? Que se torna um grande legado dentro da família, que a gente pode fazer como homem, como sacerdote. O que o senhor acha que, de uma forma simples, assim, que a gente pode deixar na nossa família? Algo para marcar, né? Que a gente possa fazer dentro da nossa casa mesmo para deixar esse legado. Simples. Culto doméstico. Chama sua família para fazer o culto doméstico. Perfeito. Bate palma aí, mano. Essa aí foi bonita. Benção, benção. E essa resposta do pastor Douglas, curta e rápido, como a Tramontina, Objetivo e direto. culto doméstico, tem um efeito, pastor, muito positivo. Eu lembro, muito tempo atrás, que Deus colocou no meu coração de pregar a palavra, mas Ele me ensinou, o Espírito Santo me ensinou assim, ó, antes de você pregar nas ruas, pregar em qualquer lugar, você tem que pregar dentro da sua casa. E a igreja da minha mãe, ela tem o costume do culto da família, que é toda segunda-feira. E eu cresci na comunidade, na igreja da minha mãe, a igreja batista do Parque Lebré, já até em torneios de futebol já ganhei da aldeia naquela época. Não vai dispor. Mas já perdi também, mas já perdi também. Mas já perdi também. Mas aí, quando o Senhor falou isso comigo, eu falei assim, rapaz, tem que fazer isso na minha casa, né? E eu conversei com a minha esposa e a gente imprimiu isso, o culto da família na nossa casa. Eu tenho um filho de 5 anos e uma filha de 1 ano e 5 meses. Então, conversei com a minha esposa, cara, vamos fazer isso. Dentro da leitura bíblica que o meu filho entenda e que também nós entendemos. E nós, toda semana, não só a segunda-feira, mas às vezes não dá na segunda, mas a gente faz dentro da semana. Esse culto da família, que é algo muito simples, que a gente senta na sala, a minha esposa faz a oração inicial, a gente coloca um louvor na televisão, geralmente é o mesmo louvor que meu filho pede, mas a igreja será arrebatada, é só esse louvor que ele pede. Está preparando já, hein? E aí a gente ouve esse louvor, depois que ele ouve esse louvor, eu pego a Bíblia dele, e eu vejo uma passagem ali da Bíblia dele, mostrando o desenho a ele, e a minha filhinha, assim, que ainda não entende, mas mostrando, eu falo ali o que está escrito, depois que eu falo, aplico para o entendimento dele, o meu e da minha esposa, e depois desse momento a gente bota mais um louvor e eu oro para encerrar. Só que com a nossa correria, com o nosso trabalho e muitas coisas, às vezes a gente esquece da segunda, da terça, cara, e é batata, o meu filho lembra. Ele não esquece. Pai, o culto da família. Pai, o culto da família. Se não fizer... Quando vai umas 3 vezes assim, varão, eu falo com a minha esposa, ó, tem que ter hoje o culto da família. Se não tiver hoje, não tem como. E ele cobra mesmo, culto da família. Culto da família. E depois eu pensando, eu falei, cara, olha só, ele me cobra do culto da família. E na hora do louvor, ele bota balde, bota não sei o que ele está na bateria. Aí agora, essa vez agora que acontece, todo final de mês, eu falo com ele assim, ó, se papai tiver condição, eu te dou uma lembrancinha especial. E dessa vez que eu fui comprar uma lembrancinha especial para ele, eu vi a guitarra. Falei, cara, ele vai tocar essa guitarra no culto da família. Comprei a guitarra, eu nem estava lembrando que a gente não tinha feito o culto da família. Ele, vamos tocar no culto da família? Falei, ele já associou com o culto da família. E eu falei assim, cara, como que é importante ter esse momento dentro da nossa casa. E quando eu estou discipulando alguns irmãos, eu falo disso, desse culto da família, isso é muito importante. É assim, e eu acho que aqui trazendo um pouco de responsabilidade para a gente quanto igreja, né? Pastores, líderes que estão aqui, a igreja, ela precisa fomentar isso. Você estava falando sobre o discipulado, Joilson já discipulou, nem já teve na embaixada, já tivemos líderes aqui, o Nildo está aqui, que é seminarista na nossa igreja, líder de jovens. Eu acho que a gente, enquanto igreja, precisa trazer também estratégias de fomentar isso.
esse ano, por exemplo, a gente tinha reuniões de oração lá na igreja, né? Semanas de oração. E aí, esse ano, a gente começou a mudar um pouco, né, a nossa... Eu lembro que teve uma vez que Joilson falou assim, pastor, a gente podia fazer algumas coisas diferentes nessa semana de oração. E eu disse assim, e aquilo que ele falou, eu já estava com esse sentimento, de que a nossa semana de oração era os 5 dias, indo na igreja, e aí, às vezes, a gente sabe como é que é a rotina, às vezes todos não conseguiam ir todos os dias, que era de segunda a sexta, e a gente começou fazendo algumas estratégias, até que, foi 2 meses atrás, Divar? Foi 2 meses atrás que a gente fez o relógio de oração, a gente fez 24 horas de oração, a igreja ficou de segunda a sexta, 24 horas orando, cada família era responsável por meia hora. Então, nós fizemos aí, tivemos 40, me ajudem aí, matemática, 48 horários, 48 estações de horas. E algumas famílias, algumas pessoas chegaram para mim, né, e falou, poxa, pastor, como que foi abençoador, como que experiência bacana. E às vezes, assim, a semana de oração que não fluía, com os irmãos saindo e indo ao templo, funcionou muito mais com os irmãos nas suas casas, reunindo com as suas famílias e fazendo meia hora de oração ali com os filhos, orando, cantando. Então, acho que cabe a nós, como igreja, também fomentar com estratégias, já que a gente sabe que é importante, porque às vezes não é fácil, né, irmãos? Puxar a família assim não é fácil. Então, às vezes, a gente precisa dar esse incentivo. Eu acho que aí já é a parte de quem está na cabeça aí, né, ajudar nesse sentido. Perfeito, né? Só para apertar um pouco o cinto, né? Sobre falar legado familiar, porque antes de falar sempre com os irmãos, eu costumo dizer que as coisas apertam para mim. Eu acho que assim, pastor, quando vai pregar também, quando ele vai pregar algo, primeiro Deus fala com ele para depois falar com a igreja. E tem algumas perguntas aqui bem assim, bem fortes, irmãos. E você não precisa me responder, mas eu gostaria de fazer pelo menos 3 para você refletir. Uma delas é a seguinte: sua família te admira mais dentro da casa, dentro ou fora de casa? Você já parou para pensar nisso? Sua família te admira mais dentro ou fora de casa? Que tipo de homem a sua filha vai procurar baseado no seu exemplo? É forte, né, irmão? Quem tem filha aqui sabe. Qual o tipo de homem a sua filha vai procurar, tendo o seu exemplo, tendo o meu exemplo? E a terceira pergunta é a maneira que você trata a sua esposa. Ensina os seus filhos sobre o que é amor ou sobre o que é desrespeito? Você quer comentar? Pode ser também, não. Que tipo de homem vai ser o seu filho baseado no seu exemplo, né? Que filho que o marido a menina vai procurar, mas que exemplo você está dando para o seu filho? Não, só acrescentar na outra pergunta. Perfeito. Então, porque eu não tenho filho, então puxa para o meu lado que eu tenho 2 certo. filhos. Então, assim, a gente tem um papel, né, enquanto homem, enquanto sacerdote do lar, muito grande, muito grande. Os nossos filhos nos olham o tempo inteiro. O Sérgio estava aqui falando, o pastor Douglas falou. Os nossos filhos nos olham o tempo inteiro. Ah, papai, você está brincando, você pegou mentira, você estava brincando, mas você mentiu. Então, um simples desvio que você tem com seu filho pode mudar um pouco do caráter dele através da sua fala, do que você faz. Então, a gente tem uma responsabilidade muito grande, irmãos, enquanto homens, enquanto sacerdotes, né? A gente precisa vigiar bastante para que nossos filhos não acompanhem a parte errada do que a gente fez ou do que a gente faz, mas que a gente possa ser, de fato, né, homens e sacerdotes, né, enviados pelo Senhor para ensinar os nossos filhos a palavra dele e deixar um legado familiar forte para todos eles. Amém? Alguém quer fazer uma pergunta? Alguém quer comentar sobre esse tema sobre legado familiar? Muito vez, pelo amor de Deus, gente, para não sair briga. Amém? Podemos pular então? Vamos lá, Sérgio. Qual do horário? Vamos para o terceiro bloco, irmãos. O terceiro bloco fala sobre legado espiritual. Eu queria perguntar para o pastor Douglas, pastor, qual legado espiritual você recebeu da sua família? Forte. Cara, eu vou te falar. Tem gente, eu já falei isso lá na igreja algumas vezes, né? Tem gente que fala assim, que conhece meu pai, eu sou de Travessão, né? Fui nascido e criado em Travessão. Então, as pessoas lá, né, por ser um lugar pequeno, as pessoas conhecem, as pessoas dizem assim, é impressionante, você é o seu pai lá atrás.
O maior legado do meu pai, de verdade, que eu me lembro, eu falo assim, familiar, eu estou falando do meu pai, a gente está falando para pais aqui, meu pai fazendo uma lição da EBD comigo, porque até os 10 anos eu fui presbiteriano, então... Houve conversão, né, pastor? E ali, o Ministério Infantil, na presbiteriana, a gente tinha umas revistinhas que cada um recebia sua, e meu pai fazia questão de fazer as revistas comigo, e de manhã cedo me levava para o EBD, me pegava na mão e falava, vamos embora, eu queria ver Fórmula 1, ele só me deixava assistir a largada, irmãos, eu só assistia a largada, era a única coisa que eu via, a largada, e depois ele, vamos embora, e a largada era sempre às 9 em ponto. Então, a EBD era 9, olha lá, o Varão gosta de Fórmula 1, ele fez assim, ó, ele sentiu. E aí a gente, assim, é isso, é essa parte do legado da EBD. Meu pai também, algumas vezes, ele esperava a gente dormir para poder estudar a Bíblia, porque era a hora que fazia silêncio. Eu sou filho mais velho de uma casa que teve mais 2 crianças. Então, assim, a gente fazia um terror. E aí meu pai esperava todo mundo dormir, e às vezes eu levantava para ir no banheiro, e quando eu encontrava ele debruçado na Bíblia, estudando a palavra. Às vezes para dar um texto, ele conduzia um programa de rádio lá em Travessão também, então ele se preparava, e isso foi o legado. Hoje meu pai, infelizmente, está afastado dos caminhos do Senhor. Ele faz 10 anos que ele se desviou, e para mim, assim, é um grande desafio, porque meu pai conhece a palavra, mas ele está um pouco amarrado. Satanás amarrou os pés e as mãos dele e a mente. Voltou a beber, eu nunca tinha visto meu pai beber, fui ver meu pai beber com 20 anos de idade, 10 anos para trás, eu estou com 31, com 21 anos de idade eu fui ver meu pai beber pela primeira vez. E tudo isso para mim foi muito duro, foi muito difícil, porque a referência que eu tinha do meu pai, eu cresci vendo meu pai. Meu pai se converteu, eu tinha 2 anos de idade, então eu não tinha noção de nada. E aí, hoje é o grande desafio, mas o que eu carrego é o legado positivo. E eu faço questão de mencionar o nome dele, sempre falo dele lá na igreja, quando ele vai lá, eu sempre gosto de abraçar ele. Não fala que ele é parecido comigo, que ele é meu irmão, não, que ele fica se sentindo. Mas é isso, o legado familiar foi esse. Tem que falar mais rápido por cada hora, né? Pastor, como deixar um legado espiritual nesse mundo tão digital? Como deixar um legado espiritual, assim, nesse mundo tão digital que a gente vive hoje? Eu acho que a área digital é uma realidade e precisa ser uma ferramenta utilizada pela igreja. Entendeu? E a igreja precisa usar bem essa área digital, rede social, a igreja precisa ter site, a igreja precisa ter Instagram, Facebook, a igreja precisa ter canal de YouTube para transmitir os cultos, a igreja precisa mostrar isso. E assim, na proporção menor também, nós como homens precisamos usar a era digital para imprimir esse legado, entendeu? Essa história de que o discípulo, o crente, o cristão não pode ter rede social. Não, irmãos, é uma ferramenta, está aí. Deus ofereceu para nós, a igreja tem que fazer bom uso. Então, assim, fazendo bom uso da era digital, a igreja e nós, como discípulo, conseguimos deixar um legado. Sendo real, com certeza. Lembrando que nós estamos falando de legado positivo, associando o discurso com a prática, né? Não dá para ser. Agora, pegando a palavra do pastor, não dá para ser uma coisa em casa, outra coisa na igreja. E muito menos, não dá para ser uma coisa na vida real e outra coisa na era digital, na rede social, né? Sua rede social precisa retratar o que você é. Minha rede social é para me exibir, para falar coisas. Não dá. Aí, infelizmente, não tem como. Aí você vai estar prestando um desserviço para o reino. E não é isso, né? Ninguém quer ser um anátema, né? Ou querem. Aí é uma escolha de ser um anátema. Eu acho que é isso, fazendo bom uso da ferramenta dada por Deus. Algum irmão quer comentar alguma coisa antes da gente ir para o último bloco? Algum comentário?
Aí não está certo, aí não está fazendo bom uso da ferramenta. Agora o inverso seria legal. Sendo um líder espiritual e sendo pessoas carnais sendo seguidas, você vai estar evangelizando. Exatamente, igual a gente está com o papo aberto aqui, igual um foi, me entendeu? E eu vi ele postando coisas de pessoas lá dos Estados Unidos, que é aquele hip hop, não sei o que. Aí eu fui no particular dele e falei, que isso, decifra pra mim. Falei assim, meu filho, decifra pra mim isso aí. Não, falei, pois é, cara, você segue os atores do nosso naipe, da nossa linha, posta coisas deles, para as pessoas verem que você está seguindo pessoas do mesmo nosso nível, entendeu? Aí ele chegou perto de mim e falou, desculpa, meu líder, você tem razão. Eu falei exatamente, é isso que eu quero que você entenda, entendeu? Então, essas coisas é muito interessante, é uma grande ferramenta para nós, mas da maneira certa que nós estamos usando. Isso tem que ser na vida toda, não só na rede social, né? Tem muito conteúdo cristão bom, irmão, de qualidade, com excelência, que é de adoração, zela pelo reino, por Deus, para a gente seguir. Não precisa sair desse nosso meio, não. A palavra do irmão foi bem apropriada nesse sentido. Serve até como exortação para a gente mesmo, né? O que nós estamos seguindo na rede social é preocupante. Deixa eu só deixar aqui mais 2 perguntas para apertar o cinto, para a gente refletir, né? Se você não estiver mais aqui, se você não estiver mais aqui, quem vai interceder pela sua casa? Quando você não estiver mais na sua casa, o dia que Deus levar você, você deixou preparado espiritualmente sua família, seus filhos, para interceder para sua casa, sua esposa? E a segunda pergunta é: qual a última vez que os seus filhos ou netos te viram de joelhos, intercedendo, orando? Como o pastor Douglas falou, que via seu pai debruçado. O quão importante isso é no mundo espiritual e deixar um legado espiritual para os seus filhos, para sua esposa. De ela acordar de madrugada, te procurar na cama, cadê? Está lá embaixo, está em cima, ou está no outro quarto, ou está na sala, de joelhos, orando, intercedendo pelos seus filhos, pela sua casa. Então fica essa pergunta aí para vocês e para nós, em nome de Jesus. Vamos para o último bloco, irmão. O último bloco ele fala sobre legado ministerial, né? Queria perguntar para o pastor Douglas, pastor, o que é mais difícil, começar ou manter um ministério? Rapaz, como assim? Você está com as perguntas. Pegou pesado. Pastor, eu só recebi as perguntas. Tá. Só Fala estou aí. repassando. Só estou repassando. Não, eu não entendi. O que é mais difícil, Ah, começar ou manter um ministério? começar ou manter Ou um manter. ministério? Eita glória. Começar ajuda ou aí os manter um universitários ministério. aí, pastor. Você, no sentido de quê que você está dizendo? No sentido de igreja, de casa? Como que a gente vai Ministerial. Ministerial, igreja. Igreja. Nós temos sentido espiritual, vamos dizer assim, um legado espiritual, né? Mas ele está Porque o falando... ministério é um propósito ministerial dentro do que é espiritual, né? Isso. Ah, tá, o pessoal já está... Fala aí, pessoal. Fala aí, gente. Vamos embora. Ah, lá, ó. Sei. Eita glória. Rapaz, varão... Forte. Isso aí é forte, varão. Literalmente forte. Levanta aí, varão. Levanta aí, varão. Ó, literalmente forte. Dá oportunidade ao seminarista para falar aí, pastor. Rapaz, foi o Espírito Santo que te iluminou. Foi revelado. Passa o microfone aí, pai. Aí, fala. Aqui, vamos lá. Eita glória. É forte, glória. é forte. Recebe aí, varão. Qual é a pergunta? Responde aí. Ai, Jesus. Eu vou falar assim, Bota mais perto do microfone um pouquinho. eu tive a oportunidade lá na minha igreja de assumir um ministério que foi liderado por muito tempo por um cara muito bom, Deilson. Eu fui por muito tempo líder de embaixada e eu tive a oportunidade, depois dele, de assumir esse ministério. E por ter sido um ministério que foi muito influente na nossa igreja, assim, havia muita cobrança em cima desse ministério. E você tinha que ser bom, sabe? Você tem que ser bom, você tem que corresponder, você tem que ser o cara, entendeu? E aí você fica naquela pressão.
que você não sabe se você, a partir de hoje, você mantém o seu alvo em começar de novo com novas pessoas, trazer novos frutos, ou se você corresponde ao que estão te cobrando, entende? Então você fica naquela coisa, daqueles dois lados. Se você anula um lado, você não tem apoio, entende? Se você anula, você não tem apoio. Se você anula o outro lado, você não começa de novo, porque quando você assume algo que alguém já vem fazendo, a gente precisa ver o que foi feito e o que precisa ser feito da agora para frente, entende? Então, assim, eu penso que os dois sejam muito difíceis, os dois, porque você vai começar, quando você vai dar continuidade num trabalho, mesmo que você esteja dando continuidade, você está começando, entende? Porque você precisa tratar de novas pessoas, e mesmo que o seu caráter seja mal definido por alguns, mas existem pessoas que confiam em você, e você precisa caminhar com essas pessoas, entende? Então eu acho que os dois sejam muito difíceis, e sendo seminarista, muito novo, passando por essa situação, Deus está me dando a oportunidade de ir começar um ministério em um lugar que nunca teve embaixada. Lá nunca teve embaixada, e Deus está me dando a oportunidade de ir lá e começar do zero. Então, assim, eu já tive essa visão aqui na minha igreja, então eu não sou o cara mais preparado, né? Eu não sou o cara mais preparado, mas eu já vi bastante. Eu já tive a oportunidade de fazer algumas coisas e de falar algumas coisas, sabe? Então, eu entendo que os dois lados sejam muito, muito difíceis. Precisa ter muita visão espiritual e estar muito ligado com Deus, para que você não bata em nenhum dos lados, mas que você faça um trabalho que seja da parte de Deus, ao invés de fazer um trabalho para o seu próprio gosto. Só pegando um gancho aqui um pouquinho, tá, do que nosso irmão lá falou, né? De fato, o manter, né, a gente pensando aqui na questão ministerial, não só como pastores, né, não só como pastor, mas como, acho que cada um de nós também, né, cada um de nós que conhece a palavra, que temos um ministério, né, temos aquele de levar a palavra, foi o que Jesus disse lá, né, em Mateus 28, né, ide por todo mundo, pregar o evangelho, né, a toda criatura. Então, esse é um ministério que nós também, como cristãos, temos. Então, o manter, eu vejo assim, porque é o difícil, que você tem que estar sempre ali buscando levar a palavra. E o que acontece com isso? Pensando até no caso ministerial, você, na caminhada, você vai encontrar barreiras, né? A gente vai encontrar dificuldades, pessoas vão nos ferir, e você vai ter que estar pronto a perdoar, mesmo que seja às vezes contra a tua vontade, que seja contra a vontade, você vai ter que estar pronto para perdoar, para continuar levando a palavra, continuar o seu ministério. Então, o manter e o continuar tem que estar sempre diante de Deus, né, buscando sempre a presença dEle, nos colocando diante dEle, para que Ele esteja nos renovando a cada dia, renovando a cada manhã, renovando o nosso entendimento, né, conforme Paulo fala lá em Romanos, né, a cada dia, para que a gente realmente não venha a esmorecer e deixar que as dificuldades, que as barreiras, que as mágoas venham realmente tornar barreira e impedir que a gente continue falando, pregando o evangelho, levando a palavra a toda criatura. Amém. Assim, Sérgio, tem mais um aqui, ó. Eu acho que é o manter, porque o manter, você tem que ter o mesmo vigor do início, e isso é difícil, porque no caminho existem muitas críticas e a pessoa vai diminuindo o ritmo e muitas outras coisas, entendeu? Eu acho que o manter é mais difícil por isso. Eu acho que, assim, vamos lá, eu ouvi vocês e entendi um pouco do que a gente... Eu tenho uma opinião, assim... Eu estou lendo um livro agora que se chama Liderando o que eu não iniciei. Tem me ajudado aí no meu trabalho, né? No meu trabalho na igreja. E ele fala muito sobre isso, sobre os desafios. Uma das coisas que você tem dificuldade,
para manter é, por exemplo, Edivar está aqui, não sei se os irmãos conhecem, Edivar é pai do pastor Johnny, pastor lá da Igreja Batista de São Caetano. Só que assim, existem coisas que para pastor Johnny manter que ele recebeu de Edivar é diferente, porque é diferente você manter, o desafio de você manter é você fazer uma releitura, porque tem coisas que seu pai fez com você que não vai fluir com você fazendo com seu filho. As coisas são diferentes, a geração é diferente, e aí você precisa ter esse cuidado de fazer essa releitura, porque tem princípios que às vezes, o princípio vai ser sempre o mesmo, mas às vezes a forma de aplicar o princípio é diferente. Então esse é o desafio de manter, você fazer essa releitura do que vai servir, do que não vai servir. Por exemplo, eu chego no Parque Aldeia, assumo o ministério do pastor Flávio, um cara que foi meu mestre, e aí eu preciso saber, é difícil, aí eu preciso saber o que desses 25 anos eu assumo e digo, vamos continuar, porque, e aquilo que eu vou dizer assim, olha, isso aqui foi bom, mas não está funcionando desse jeito, nós vamos mudar. Para se manter, tem que ter esse equilíbrio, tem que ter essa balança. E, ao mesmo tempo, quando você inicia, qual o desafio de você iniciar? O desafio de você iniciar, e isso também fala no livro, o desafio de você iniciar é que você é o teto. Ninguém vem antes de você, então você não tem peça de comparação, então sempre o teto vai ser você. Então, às vezes, a gente vai ter que ter humildade de saber reconhecer, de saber, poxa vida, e ter força para romper. Por exemplo, quantos aqui são pais, quantos aqui são cristãos, mas os pais não são da igreja? Tem alguém aqui que os pais não são da igreja? Então, vou falar de Maxwell, porque eu conheço Maxwell. Maxwell, para ele viver a realidade dele dentro da casa dele como homem, ele vai olhar para trás, tudo bem, seu pai tem um legado lá e tal, mas o legado de um homem de Deus, você que vai construir. Então, assim, são desafios diferentes. São desafios diferentes. Tem coisas que meu pai fazia comigo também, louvo a Deus pela vida dele, mas não flui com a minha filha. E você, seu desafio é o quê? Construir um novo legado. Então, assim, é muito relativo. Existe dificuldade de todos os lados. Falei a beça. Alguém quer comentar mais sobre? Perguntar com o pastor Leonardo. Estava aqui, já me perdi. Fiquei prestando atenção na pergunta do pastor. O que mais desgasta no ministério, pastor? A falta de apoio ou a falta de resultados dentro do ministério? Acho que pode ser a soma dos dois. Fica à vontade. A liderança sem uma base é muito difícil. O ministério sem base é difícil, né? O próprio Jesus deu esse exemplo, né, de apóstolo, de discípulos. Então ele tinha, digamos assim, 70, 12, 3 e tinha um que era mais próximo. Agora, por outro lado também, a falta de resultado, né? Nós fomos, João capítulo 15, escolhidos para isso, para dar frutos, não só frutos, mas muitos frutos e frutos que permaneçam. Então o resultado também está ligado, até porque se não tiver fruto, é cortado e lançado fora, né? O ramo que está ligado ali, que não dá fruto, é justamente isso. Então, assim, nós, considerando também que a lei da criação é frutificação, multiplicação, frutificação, reprodução conforme a sua espécie, eu acho que precisa dar fruto. Mas eu vou fazer uma observação que nós temos o Espírito Santo que vive em nós, e nós fazemos parte de uma igreja que é um organismo vivo. E tudo que é vida gera resultado, né? Gera fruto. Então, assim, é praticamente impossível dentro de um organismo vivo não ter fruto. Mas eu vou ficar com a soma dos dois. A falta de um apoio, de uma base que ajuda o ministerial, e a falta de resultados também. Mas pendendo para a falta de resultado de fruto, que aí Deus já diz que vai ser cortado e lançado no fogo. É juízo. Então deve ser um peso maior. Amém. Fazer uma última pergunta para o pastor Douglas, e depois o Maxwell faz aquelas perguntas tramontina. Pode. Claro. O pastor aqui, pastor Douglas, na soma da comissão para poder escolher o pastor, eu
Meu irmão, eu posso te falar uma coisa? Isso é de Deus. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Eu louvo a Deus pela sua vida, louvo a Deus pelo que você carrega. Você sabe que faz de conta que não tem ninguém aqui, só tem nós dois. Você sabe do quanto você fez pela igreja do Parque Aldeia e do quanto você ainda pode continuar fazendo. E esse ano eu sei que foi um ano muito desafiador na sua vida. Estava até falando um pouquinho com o Valdeir do quanto desafiador foi para você, de várias coisas, e você tem sido um gigante, tem sido um guerreiro. Mas a gente conta com você e a gente está aí, essa turma aí todinha, tá vendo esse cara do lado de você? Ele perturba você, porque o Joilson é vascaíno e Prego é aquele flamenguista. Mas a gente precisa um do outro, a gente precisa caminhar e assim, louvado seja o nome do Senhor pela sua vida. Nós vamos caminhar, vamos continuar em nome de Jesus, firme e forte. Quem é que vai perguntar? Pastor. Ah, não, o Marquinhos quer falar. O quê? Desculpa. Ah, pode. Microfone? Boa noite a todos. A Bíblia fala que quando você estiver indo em direção ao altar e você tiver com algum problema com alguém, alguma coisa que o irmão fez e você não gostou, que é para você deixar a sua oferta lá e voltar lá e se reconciliar com o seu irmão. Talvez você no serviço que te deram uma missão para você ser encarregado dele, você hoje está acima dele e com isso você está o maltratando. Então a Bíblia fala que é para você deixar a sua oferta lá, voltar lá e se reconciliar com ele. É isso que Papai do Céu quer de nós. Que a gente seja assim, melhor um para o outro. É isso que Ele quer de nós. Amém. Vai lá, Sérgio. Pastor Douglas. Última pergunta, pastor. O senhor já viu ministério acabar por falta de sucessores? Rapaz, você está com umas perguntas difíceis, cara. Ainda bem que foi o Sérgio que perguntou. Pastor, eu só recebi as perguntas. Olha, Diante vamos de lá. Deus. Depois eu vou levar ele para o gabinete, pastor. Não Vamos tem como constranger um visitante. Não, vamos lá. Eu não acredito que o Senhor, se o ministério, se a igreja, agora a gente está falando de ministério, de igreja, de projetos que Deus levantou, eu não acredito que eles vão ser desenganados, ou eles vão deixar de existir pela falta de um disponível, porque Deus vai fazer algum disponível levantar, porque se a gente não clamar, as pedras vão clamar por nós. Então Deus vai levantar, Deus vai mandar alguém, né? Deus vai capacitar alguém e vai fazer esse alguém, como aconteceu lá diante de Golias. Estou falando bastante de Davi aqui hoje. Não tinha ninguém para desafiar. Então Deus tirou um menino lá, tomando conta das ovelhas do pai, para poder desafiar e dizer assim, não. Então Deus levanta quem Ele quer, do jeito que Ele quer, o trabalho não vai acabar. Agora, pensando em um ministério de sucesso, de crescimento, lógico que a gente precisa estar pensando, trabalhando essa questão dos sucessores. Uma das coisas que um outro livro também que eu deixo para a liderança, líderes que estão assumindo agora, liderando o que eu não iniciei. E outro livro que eu li ano passado, no primeiro bimestre do ano passado, foi Formadores de Heróis, que também é um ótimo livro, que fala sobre a necessidade que você tem de formar um herói que vai mais longe do que você. Se o líder ele for centralizador, ele for entender que ele é o dono da razão, de que a gente precisa preparar. E aí, a gente fez uma reunião de liderança ano passado, eu perguntei assim para Rodrigo, o Joilson vai lembrar, ele estava lá, acho que nem também estava lá, Nildo com certeza estava, e disse assim, Rodrigo, você lidera, eu vou perguntar para os irmãos aqui, Tiagão está aqui, Tiago, é fácil liderar um ministério com 10 pessoas? Vou começar mais baixo. É fácil liderar um ministério com uma pessoa? Com uma pessoa? Dá para levar? 2?
10, 20. Se você tiver um ministério de louvor com 50. Aí bate cabeça, bate pino. Ó, o ministério igual a igreja Batista, igual a igreja Assembleia lá, Hebron, que tem, a Mauri falou que tem 100 caras, 100 integrantes. É fácil ou difícil? E principalmente se a gente centraliza. O que isso significa para nós? Quando você não trabalha com sucessores ou com discípulos, o seu crescimento tira o seu fôlego. Então, quanto mais você cresce, mais cansado você fica. Aí, o que acontece? Quanto mais gente chega dentro do seu ministério, ao invés de você dar glória a Deus, você diz misericórdia. Porque você não prepara ninguém. Agora, se você divide cargas, é diferente. Por exemplo, Jetro, quando ele foi falar com Moisés, ele chegou e falou assim: Moisés, você vai morrer. É você que julga tudo, você que faz tudo. Êxodo 13. Êxodo 13, pastor? 13 ou 12? Vê aí, pastor, por favor. E aí Jetro falou assim: cara, você bate escanteio, corre, cabeceia, bota o time. Você vai morrer, Moisés. Você tem que denominar grupos para que esses grupos formem líderes de 10, líderes de 100, líderes de 1000. Eles vão filtrar e aquilo que eles não administrarem, eu vou passar para você. E aí Moisés falou assim: caramba. 18. Então, assim, se você chegar em casa, você vai perceber como que Jetro foi importante na vida de Moisés, porque ele disse assim: Moisés, se você continuar do jeito que você está, você vai morrer. Então é importante da gente dividir cargas, para que a gente, e quando eu falo dividir cargas, eu digo de preparar sucessores. Claro, não vai passar o ministério para uma pessoa que não seja exatamente, capacitada. e formar heróis que vão te ajudar para que quanto mais seu ministério crescer, mais gente seja preparada, e aí você diga assim: glória a Deus, mais um fulano, eu não tenho condição de cuidar desse aqui que está chegando, mas eu vou passar para você, e aí a gente vai crescer. Então, eu acredito nisso, eu acredito que o ministério ele não morre, mas a gente pode fazer a nossa parte para que isso aconteça de uma maneira bem fluida e as coisas sejam, sejam assim, de fato, abençoadoras para todos. Deixa eu só fazer uma observação na parte morfológica da palavra legado, que vai derivar para delegado. Ou seja, legado também é delegar. Então, legado vivo é delegar, irmãos. Então, assim, o que o delegado de polícia faz? Ele delega as funções para o inspetor, escrivão, tudo. Não delega. Se o delegado sozinho for tomar declaração de todas as pessoas que aparecem na delegacia, o cara vai bater pino. Então, ele delega as funções. Então, legado tem essa ideia de delegar. Então, um bom líder vai delegar as funções. Vamos tomar essa parte prática legal do Estado para a gente também, ministerialmente falando. Pastor, eu vou mais. Agora, vou sair de novo da parte de ministério, vou trazer de novo para a nossa parte, Valdeir, como chefe da nossa casa. Você é o cabeça da casa, mas você não é o delegado da casa. Forte. Então, assim, Deus atribuiu função para todo mundo dentro da casa. E o fato da gente ser cabeça não significa que a gente é dono da razão. Então, se a gente não constrói esse lugar também de discipulado dentro da nossa casa, nosso filho não aprende a ser homem. Desculpa. É a pergunta que... Não, a pergunta que ele fez, né? Tá. Qual o marido que sua filha vai procurar baseado no seu exemplo? Isso. E qual homem vai ser o seu filho baseado no seu exemplo? É isso aí. Então, a gente tem que saber que ser cabeça da casa não é ser o dono dela, mas é ser aquele cara que vai distribuir a bola. Né? Eu, como bom flamenguista, você é o Arrascaeta da sua família. Então, agora para a gente caminhar para o encerramento, o que eu costumo dizer para os maridos, baseado na palavra do pastor? Você é líder. Você é líder da sua casa, beleza? Mas você não precisa ser tirano. E eu vou dizer para você mais ainda, o que eu costumo dizer: você é um líder, desculpa, é pejorativo, você é um líder burro, porque Deus está te dando uma mulher sábia. Se você não ouvir a mulher sábia, você vai ser um péssimo líder. Então, baseado no que o pastor está dizendo. Então, líder, ouça a sua mulher sábia, que você recebeu em casa. Acho que fundamenta um pouco a palavra do pastor. Amém. Vamos colocar de pé. Desde já quero agradecer ao pastor Douglas, com os irmãos que vieram. Acho que foi muito proveitoso para todos, né? Esse momento aqui, onde a gente pôde compartilhar a palavra do Senhor, onde a gente pôde falar um pouco. A gente passou um pouco do horário, mas foi bem proveitoso. Espero que os irmãos saiam daqui impactados pelo que foi dito. Só vou deixar aqui a famosa, como o Sérgio já batizou, né?
as duas perguntas aqui de corte rápido. Mas antes, Tramontino. Mas antes de deixar essa pergunta, eu quero deixar aqui na 2 Timóteo, capítulo 2, verso 2, que diz que o que ouviste de mim, diante de muitas testemunhas, confiam a homens fiéis que sejam idôneos, para também ensinarem os outros. Então, que você pegue essa palavra, meu irmão, e coloque no seu coração. Que você seja idôneo, que você seja fiel, que você seja homem de caráter, que possamos ser, de fato, homens de caráter, homens que possam deixar um legado ministerial, de caráter, de moral, um legado espiritual para nossas famílias, para os nossos filhos. E as duas perguntas que eu quero deixar aqui é o seguinte: você está ensinando alguém a servir ou apenas deixando que te sirvam? Você se importa mais em ter posição na igreja ou em formar pessoas para o reino? Eu vou fazer mais um aqui, mano, só mais um. Sua obra é dependente de você ou está preparada para andar sem você? É o que a gente até conversou aqui agora há pouco, né? Então, que essas perguntas, que essas palavras que nós falamos aqui possam ecoar no seu coração, que o Espírito Santo do Senhor possa completar, né, aquilo que a gente não conseguiu falar, aquilo que não foi dito. Quero agradecer aos irmãos, né, estarem aqui conosco. Queria convidar o pastor Marcos, né, para estar aqui, estar orando para a gente aqui, em nome de Jesus. Pastor Marcos foi meu pastorzão também na igreja que eu congreguei. É uma honra ter o Senhor com a gente aqui, está fazendo essa oração final para a gente, abençoando a gente aqui, em nome de Jesus. Pai, nós te louvamos, ó Deus, porque Tu és um Deus maravilhoso, que reserva para a gente momentos tão especiais como essa noite. Nós te louvamos porque nessa noite nós somos edificados, ó Deus, pela Tua palavra. Nós estamos construindo nessa noite mais um alicerce, mais um tijolo em nossa trajetória espiritual. Que a Tua palavra, Deus, seja, ó Deus, travada, ó Deus, no nosso coração, para que possamos multiplicar a outros também. Abençoe cada igreja aqui representada, Senhor. Que possamos realmente ser luz e sal da terra, Senhor. E que o mundo possa ver Jesus Cristo através de nossas famílias, de nossas igrejas, nosso ministério. Enfim, Senhor, que possamos Te representar bem na terra. Que bom fazer parte da Tua família. Que bom, Senhor, ó Deus, a oportunidade de falarmos do Senhor para tanta gente. Muito obrigado, Deus, por este encontro. E nos dê outras oportunidades mais como essa, em nome do Senhor Jesus. Amém, amados? Obrigado. Amém. Antes de ir embora, irmãos, tem que fazer uma foto aqui, senão a menina da mídia bate na gente aqui. Pedir os irmãos que viessem aqui à frente aqui.